A decisão da Justiça Militar de libertar 9 militares envolvidos na morte do músico Evaldo Santos Rosa e do catador de materiais recicláveis Luciano Macedo no Rio de Janeiro gera um sentimento de impunidade na população. É o que avalia o cientista político Valdir Pucci. Ele descarta, no entanto, qualquer possibilidade de interferência do presidente Jair Bolsonaro ou de ministros militares na decisão tomada pela Corte. Para Pucci, a sentença dos ministros do Superior Tribunal Militar mantém um padrão que classificou como corporativista. Se realmente nós temos a necessidade de ter uma justiça militar, nós temos já uma justiça comum que julga todos os cidadãos de acordo com a legislação brasileira. Será que uma estrutura do tamanho da estrutura da justiça militar, ela é realmente necessária em uma época de democracia, uma época em que, em tese, impera a igualdade das leis entre todos os cidadãos? Então, acho que é um questionamento a ser feito. O próprio STM pediu a prisão dos 12 militares e, no dia 11 de maio, eles viraram réus, acusados de homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado e omissão de socorro. Na decisão desta quinta, 14 dos 15 ministros votaram pela soltura dos envolvidos. 3 magistrados votaram a favor da liberdade condicionado à adoção de medidas cautelares, recolhimento domiciliar noturno até o último interrogatório, além da proibição de que os militares portem armas em atividades externas e participem de ações de garantia da lei e da ordem. Em separado, o ministro José Barroso Filho, que havia pedido mais tempo para analisar o caso, votou pela liberdade de 8 suspeitos com essas restrições, mas defendeu a manutenção da prisão do tenente Ítalo Silva, militar de patente mais alta envolvido no caso. Apenas a ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira votou contra o habeas corpus dos militares. O caso ganhou repercussão nacional depois de que a perícia indicou que o carro em que o músico estava foi alvejado por mais de 80 tiros de fuzil. O catador de material reciclável também foi baleado ao tentar ajudar Evaldo e morreu dias depois. A família do músico, que estava no carro e seguia para um chá de bebê, não foi atingida pelos disparos. Em 2017, o então presidente Michel Temer sancionou uma lei que transfere da justiça comum para a militar o julgamento de crimes dolosos, ou seja, quando há a intenção de matar cometido por membros das Forças Armadas contra civis durante operações. Reportagem Rafael Costa. Os setores de serviços, indústria de transformação e construção civil foram responsáveis por gerar a maior parte dos 129,6 mil novos postos de trabalho em abril. Este foi o melhor resultado para o mês desde 2013. Os dados constam no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado nesta sexta-feira pelo Ministério da Economia. Segundo o coordenador-geral de Estatísticas da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Mário Magalhães, o mês de abril é tradicionalmente um mês de geração bastante positiva de empregos. O especialista aponta que o nível de emprego aumentou principalmente na agropecuária, no comércio e na administração pública. Você tem, de um lado, a agricultura, principalmente no Centro-Sul, que começa os períodos de safra, principalmente com o plantio do café, da cana-de-açúcar e da laranja, passa o período chuvoso, a construção civil retoma suas atividades, as demandas pelos serviços e comércio também voltam ao normal. Para você ter uma ideia, que os setores que mais geraram emprego no comércio são os setores de supermercados, hipermercados, onde há predominância de produtos alimentícios. De acordo com os números do CAGED, todas as regiões apresentaram melhora na geração de empregos, com destaque para o Sudeste, que criou 81.106 postos formais. Na sequência, aparecem as regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Norte. A pesquisa mostra ainda que os maiores saldos positivos foram registrados em São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Bahia e Maranhão. Entre os 4 estados que apresentaram saldo negativo, o maior recuo ocorreu em Alagoas, com um fechamento de 4.692 vagas de emprego. Este é o 3º ano consecutivo de saldos positivos e crescentes no mês, número que, segundo informações da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, reflete a recuperação do contingente de empregos formais em abril desde 2017. No acumulado do ano, de janeiro a abril, foram gerados mais de 313.800 postos de trabalho e o estoque de empregos chegou a 38,5 milhões. Reportagem Cíntia Moreira.
Chegou o fim de semana e o Brasileirão volta com tudo, com a briga pelo lugar mais alto da classificação. Começando nossa agenda de jogos pelo sábado, quando o líder Palmeiras vai entrar em campo. O Verdão vai até Brasília para enfrentar o Botafogo no Mané Garrincha. O time carioca ocupa o 7º lugar, enquanto a equipe paulista lidera com 13 pontos somados até aqui e está invicta com 4 vitórias e 1 empate. Na cola do Palmeiras vem o Atlético Mineiro. Em segundo na classificação, o Galo joga fora de casa contra o Grêmio, que ainda não venceu na competição e está em penúltimo lugar. No domingo, Corinthians e São Paulo jogam na casa do Timão, na partida que reedita a final do Paulista. Santos e Internacional se enfrentam na Vila Belmiro. O Peixe, que tomou uma goleada na última rodada, quer vencer a qualquer custo, já que apenas 1 ponto separam os times na tabela. No Maracanã, em jogo que pode mais uma vez bater o recorde de público de 2019, o Flamengo pega o Atlético Paranaense. O Mengão deve ir com força máxima e a expectativa é que Diego e Vitinho sejam titulares no lugar de Arrascaeta e Gabigol. O Mengão deve ir com força máxima. E a expectativa é que Diego e Vitinho sejam titulares no lugar de Arrascaeta e Gabigol, respectivamente. No Castelão, após vencer a primeira partida da final da Copa do Nordeste, o Fortaleza recebe o Vasco da Gama. O time carioca não contará mais com Maxi Lopes, que pediu a rescisão. Cruzeiro e Chapecoense medem forças no Independência, enquanto Bahia e Fluminense fazem um embate de tricolores na Arena Fonte Nova e fecham a 6ª rodada do Brasileirão. Reportagem Rafael Costa. A Agência Nacional de Aviação Civil suspendeu preventivamente nesta sexta-feira todas as operações da Avianca Brasil por questões de segurança. Segundo a ANAC, estão suspensos todos os voos até que a empresa comprove capacidade operacional para manter as operações em segurança. Segundo a agência, a empresa não conseguiu comprovar condições mínimas de segurança exigidas, como a manutenção de aeronaves. A empresa só poderá retomar as atividades quando demonstrar que cumpre todas essas condições. Pilotos e comissários da Avianca Brasil fizeram greve nesta sexta, nos aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A companhia aérea operava atualmente 37 voos em média por dia no país. Em nota, a ANAC recomendou aos passageiros com voos marcados que entrem em contato com a Avianca e não se desloquem para o aeroporto. Reportagem Paulo Henrique Gomes. As manifestações em favor de pautas defendidas pelo governo federal, marcadas para o próximo domingo, continuam gerando expectativas em diversos analistas do cenário político brasileiro. Após uma semana de grande movimentação nas redes sociais, em que apoiadores voltaram a subir hashtags no Twitter, convocando cidadãos às ruas, a impressão de especialistas é que o tom das manifestações foi amenizado. O cientista político Paulo Kramer, por exemplo, avalia que isso aconteceu porque os dois lados resolveram abandonar discursos extremos, por medo do cenário que vão encontrar nas ruas no domingo. Diz que a principal razão para isso, dessa desradicalização, seja o seguinte: Bolsonaro com medo da gente de menos. E, do outro lado, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e Rodrigo Maia, presidente da Câmara, com medo de dar gente demais. Os apoiadores das manifestações alegam, entre outras coisas, que é preciso ir às ruas em defesa da reforma da Previdência, do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro e da aprovação da reforma administrativa. Por outro lado, os opositores alegam que o movimento pode mais atrapalhar do que ajudar a tramitação de todos esses projetos no Congresso. Na avaliação do cientista político Sérgio Praça, o peso das manifestações também diminuiu quando a esperança em ver a reforma administrativa aprovada no Congresso aumentou. Isso porque na quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou a proposta e a expectativa é que o Senado faça o mesmo na próxima semana. O fato de a Câmara ter devolvido o Conselho de Controle de Atividades Fiscais ao Ministério da Economia até foi diminuído após a conquista da MP 870 na Câmara. Eu acho que ele imaginava que o conflito com o Congresso seria maior do que está sendo. A aprovação da medida provisória da reforma administrativa é uma notícia ótima para o governo. Apesar de ter deslocado o COAF do Ministério da Justiça para o Ministério da Economia, isso, na verdade, tem pouquíssima importância. Então, na verdade, o
o Congresso não entrou em conflito tão grande com o governo. A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou nesta semana um projeto de lei que prevê o plantio de uma árvore para cada criança nascida em qualquer município brasileiro. De acordo com o texto, a árvore deverá ser plantada preferencialmente em área urbana. Para a relatora da comissão, deputada Norma Ayub, o texto une educação ambiental e conservação da natureza. Os municípios deverão promover plantios de árvores com dados dos registros de nascimentos em seus cartórios, contribuindo com a Política Nacional do Meio Ambiente, unindo educação ambiental e conservação da natureza, motivando as famílias a se engajarem em ações concretas. Segundo o PL, as empresas privadas vão poder participar da iniciativa em parceria com o poder público ou doar mudas de árvores. Além disso, a muda também poderá ser ofertada ao pai ou à mãe que solicitarem até 90 dias depois do nascimento da criança. Caso necessário, o governo local vai poder solicitar todos os meses aos cartórios de registro civil a lista completa dos nascimentos ocorridos. O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Constituição, Justiça e Cidadania. Reportagem Cíntia Moreira. O ministro da Economia, Paulo Guedes, repete reiteradas vezes que não tem apego ao cargo. Nesta sexta-feira, em entrevista à revista Veja, o chefe da Economia Nacional afirmou que, caso a reforma da Previdência não seja aprovada, ele vai embora do governo no dia seguinte. Guedes é conhecido pelo temperamento forte, que se assemelha muito ao do presidente Jair Bolsonaro. O problema é que palavras soltas ao vento geram consequências, ou, como diria a avó de muita gente, palavra tem poder. A fala de Guedes pode ser encarada como mais uma forma de pressão ao Congresso Nacional, já acuado pelos apoiadores do presidente. Porém, o ministro é um dos principais fiadores do governo, se não o principal. Desta forma, o que se pode tirar de positivo em uma possível ameaça de renúncia? Nada. Então, por que Guedes ameaça? A pergunta já foi respondida neste texto. Às vezes, as coisas não são ditas por estratégia, apenas por temperamento. É assim na vida, é assim na política. Ninguém é de ferro. O ministro vê todos os dias na imprensa e no parlamento ameaças de transformar a reforma da Previdência em uma reforminha. Se coloque no lugar do ministro. Imagine que seu trabalho duro, sua dedicação por um projeto, fosse colocada em risco por terceiros que, a princípio, não entendem nada do assunto. Sem dúvidas, não é um cenário fácil. Mas isso é política, Paulo Guedes está no governo e governo faz política. É preciso se acostumar com a situação. Bolsonaro, por outro lado, mais calejado pelos corredores de Brasília, faz questão de pôr panos quentes no assunto. Ainda no Recife, durante a viagem que fez ao Nordeste, o presidente afirmou que Paulo Guedes não é nenhum vidente, não precisa ser, para entender que o Brasil mergulha num caos econômico sem a aprovação dessa reforma, a da Previdência. Mais tarde, no Twitter, Bolsonaro acusou parte da mídia de criar um virtual atrito entre ele e Paulo Guedes e brincou bem ao seu estilo. Abre aspas, nosso casamento segue mais forte do que nunca, kkkk, fecha aspas para o presidente. De Brasília,